Olá, um bom dia para você. O AB1 tá chegando, hein? Estamos juntos nessa quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. 11 horas e 49 minutos. Vamos juntos aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Nessa edição, nós vamos falar sobre o resultado do julgamento que foi realizado ontem sobre um crime brutal que aconteceu aqui em Caruaru há 3 anos. A vítima foi um idoso de 68 anos, ele foi morto a golpes de martelo, um caso que chocou a região inteira. O acusado já estava preso e nós vamos falar sobre o resultado da sentença que chegou a quase 40 anos de reclusão. A gente acompanhou esse julgamento e vai trazer todos os detalhes daqui a pouco para você. Franklin Portugal está com a gente ao vivo e vai trazer informações sobre obras importantes para resolver a questão do abastecimento de água aqui na região. Bom dia, Franklin. Muito bom dia para você, Almir. Bom dia a todos que nos acompanham no AB1. Nós estamos ao vivo aqui da cidade de Cupira, mas desde cedo em Caruaru estamos acompanhando o cumprimento de agenda por parte da governadora de Pernambuco, Raquel Lira, porque a partir da adutora do Agreste, que capta a água do Rio São Francisco, várias conexões vão sendo feitas para áreas novas aí dentro das cidades, né? Então Caruaru hoje foi contemplada desde zona rural a alguns bairros também da zona urbana. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo mais informações. A governadora está vindo para aqui, para Cupira, na sequência, para vistoriar as obras da barragem Panelas 2. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes aqui, direto de Cupira, Almir. Muito bem, Franklin. O AB1 também segue de olho nos problemas da comunidade aqui em Caruaru. Moradores do José Carlos de Oliveira entraram em contato com a nossa redação pelo nosso WhatsApp. Então, Joel Almeida pegou o carro Link e seguiu para lá. Joel, bom dia para você. Você já chegou ao bairro ou ainda está a caminho? Oi, Almir, um bom dia para você, um ótimo dia para você que segue com a gente aqui no AB1. Já chegamos sim no José Carlos de Oliveira, estamos trafegando aqui pelas ruas do bairro em direção à Rua Sanfoneiro Sebastião Leandro, onde os moradores reclamam de um problemão que vem já tirando o sossego deles há pelo menos 3 anos, um esgoto que escorre pela rua, um mal danado e que vem afetando a qualidade de vida do pessoal daqui. Daqui a pouco a gente vai conversar com os moradores, mostrar esse problema e também intermediar uma situação, uma solução rápida com as autoridades. Almir, volto contigo daqui a pouquinho, tá bom? Ok, Joel, até daqui a pouco. Agora vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens, hein? E que à noite o céu deve ficar parcialmente nublado. A temperatura está aí na tela, ó, marcando 29 graus e a mínima não deve passar dos 20 graus hoje. Everton Freitas, Leonardo Costa e Gessé Ascioli estão com a gente também ao vivo. Everton vai trazer informações sobre novidades do saque aniversário do FGTS. Esse é um dos destaques do nosso portal. Bom dia para você, Everton. Oi, Almir. Bom dia para você, a todos que acompanham o nosso AB1. O presidente Lula deve sancionar nesta sexta-feira, dia 28, uma medida provisória que vai garantir que os trabalhadores possam retirar valores do FGTS, mesmo tendo optado pelo saque aniversário. De acordo com o governo federal, haverá 2 modalidades onde os trabalhadores poderão optar por sacar esses valores. Daqui a pouco, então, eu volto, Almir, trazendo todos esses detalhes que foram anunciados pelo governo federal e que entram em vigor já a partir desta sexta-feira. Tá combinado, Everton? Quarta-feira também é dia de falar sobre as oportunidades no mercado de trabalho aqui no AB1. Então, Leonardo vai trazer as vagas de emprego. Quem sabe chegou o seu dia, a sua grande oportunidade, hein? Bom dia, Leonardo. É isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na B1. Eu estou aqui em frente à Agência do Trabalho de Garanhuns. Hoje, excepcionalmente, está fechada, amanhã abre normalmente. Mas detalhe, aqui tem mais de 5 oportunidades e Bezerros, que é uma das cidades da lista que eu trago daqui a pouquinho, tem mais de 60 oportunidades. Então fica ligadinho, porque daqui a pouco eu trago essa lista completa, dá para você anotar e buscar essa oportunidade antes mesmo do Carnaval. Almir. Muito bem, Leonardo. Gessé vai trazer as vagas de emprego também e vai falar sobre a contratação de trabalhadores na categoria de pessoa jurídica. Vamos entender como é que funciona esse tipo de contrato, né, Gessé? Bom dia.
Bom dia para você, Almir, bom dia para quem nos assiste. Pois é, a gente vai falar de coisa boa, né? Meio de semana a gente fala das oportunidades no mercado de trabalho e fala também sobre a pejotização, né? Que é o termo utilizado aí para quem se transforma, o trabalhador CLT se transforma em pessoa jurídica. A gente vai entender melhor esse assunto, como é que é feito, a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouquinho dentro do AB1, claro, com as vagas de emprego que estão disponíveis aqui na Casa do Trabalhador em Caruaru. Almir. É isso, Gessé, Leonardo e Everton, até daqui a pouquinho. E aqui no AB1 também tem novidades importantes no AB Esporte dessa quarta-feira. Alô, alô, amantes do futsal de Caruaru e região, Mavian Barbosa está chegando com as notícias que prometem movimentar as quadras e as arquibancadas também. Não é isso, Mavi? Bom dia. Almir Villanova, bom dia. Coisa boa. Aqui na tela, a novidade para 2025 da TV Asa Branca e do grupo Asa Branca está de volta após 8 anos. A Copa TV Asa Branca de Futsal. Almir Villanova, eu estou emocionado inclusive, tá? Então, atenção times da região de Caruaru, das cidades vizinhas, se preparem, porque em breve já vamos abrir as inscrições, porque está de volta a Copa TV Asa Branca de Futsal. Daqui a pouco na AB Esporte a gente fala sobre tudo isso, Almir. Eu quero ver você batendo sua bolinha na quadra também. Até já, tá bom? Maravilha! Que notícia boa. Tá combinado, Mavi. Até daqui a pouco. Agora a gente vai para o intervalo, pessoal. Ainda nessa edição você vai ver a reclamação dos estudantes da UFPE aqui em Caruaru sobre o ônibus que faz o transporte dessa turma. A gente vai trazer todos os detalhes no seu AB1 que já começou. A gente volta já. Então o seu AB1 está de volta e como será que está o movimento do trânsito nessa quarta-feira aqui em Caruaru? Vamos dar uma olhada? Vamos ver? Olha aí a rua Visconde de Inhaúma na sua tela, essas imagens ao vivo, bastante movimento nesse instante e a gente acompanhando tudo aqui no seu AB1 nessa tarde de quarta-feira, nesse meio de semana. E olha, a governadora Raquel Lira está na região cumprindo a agenda. Nos compromissos de hoje, a questão do abastecimento de água, hein? Quem está acompanhando tudo é Franklin Portugal. Uma boa tarde para você, Franklin. Muito boa tarde, Almir. Boa tarde para todos também que nos acompanham aqui no AB1. A gente fala ao vivo da cidade de Cupira. Mais cedo estávamos em Caruaru acompanhando aí esse cumprimento de agenda da governadora Raquel Lira e eu falava da possibilidades novas, né, que são propiciadas a partir da adutora do Agreste com a captação de água do Rio São Francisco. Então, áreas vão sendo abastecidas nas cidades, conexões vão sendo estabelecidas e de manhã a governadora então fez a inauguração e implantação do abastecimento no sítio Torres, lá não havia água encanada. Também anunciou a implantação para o loteamento Copacabana, que fica no bairro Cidade Jardim, e também anunciou a expansão para o bairro Universitário. Então, em Caruaru, os compromissos foram estes. Já aqui em Cupira, onde a gente está agora, está aguardando, né, a governadora chegar aqui até o município, para ir até a zona rural e vistoriar as obras da barragem Panelas 2, que está em andamento ainda essas obras. A barragem vai ter esta capacidade para 17 milhões de metros cúbicos, ocupa uma área de 324 hectares. Depois, ela vai anunciar as obras para a barragem de Gatos, que vai ter uma capacidade de quase 6 milhões de metros cúbicos. Tanto a barragem de Gatos quanto a de Panelas 2 estão naquele conjunto de 5 barragens que servem para contenção, para evitar danos e estragos quando as enchentes vierem, né, períodos de chuva de grande volume vierem, e também para o abastecimento de população de vários municípios. Mas em Caruaru a gente teve a oportunidade de estar em meio à coletiva, à entrevista coletiva com a governadora Raquel Lira. A gente vai acompanhar o que ela disse nesta coletiva pela manhã. A gente hoje está aqui no sítio Torres entregando água para cerca de 200 casas aqui na região, mais de 1.000 pessoas beneficiadas. É uma alegria muito grande a gente poder chegar em cada recantinho de Pernambuco através do programa Águas de Pernambuco. Daqui a gente vai dar ordem de serviço para a obra do loteamento Copacabana, também beneficiando 1.000 pessoas, 200 residências. E são bairros que estão na franja da cidade e que não eram atendidos de maneira suficiente pela Compesa. E também a gente vai dar ordem de serviço para início da segunda etapa das obras do bairro Universitário, beneficiando ali
mais de 15 mil pessoas. A primeira etapa já foi feita, vocês acompanharam de perto, a gente teve que rasgar o bairro quase inteiro. Agora a gente faz a extensão dessa rede para poder beneficiar as pessoas, diminuir o rodízio d'água e garantir que a população possa em casa ter mais qualidade de vida. Esse programa ele tem começo, meio e não tem fim. Quando eu sair daqui, nós vamos lá em Panelas visitar as obras da barragem de Panelas, em Belém de Maria, visitar a obra da barragem de Panelas e dar ordem de serviço para a construção da barragem de Gatos. Todas essas para proteção das cidades da zona da Mata Sul, que sofrem muito com as chuvas e as enchentes do Rio Una. É o nosso compromisso de fazer proteção das pessoas, garantir água em casa e com isso permitir que nosso povo possa ser mais feliz. Para localizar melhor, a barragem de Panelas fica entre o município de Cupira e Belém de Maria, fica bem na zona rural. E falando, dessa importância que é cada vez mais pessoas tendo acesso à água, muito importante para a melhor qualidade de vida, que essa água possa chegar a cada vez mais residências. Também ajuda a questão dos investimentos, a industrialização nos municípios. Muito importante, portanto, aumentar essa oferta de água para também diminuir aos poucos o rodízio severo em muitas cidades, em muitas situações, o rodízio severo de abastecimento. E a gente vai seguir aqui de Cupira acompanhando todas essas atividades, esse passo a passo da governadora, desde a barragem de Panelas 2 até esse anúncio lá em Belém de Maria da barragem de Gatos, obras importantes até para evitar esses estragos e enchentes que a gente tanto viu na zona da Mata Sul, que atingirem populações e municípios, causando mortes. É isso que não deve mais acontecer. A gente segue acompanhando daqui, Almir. Franklin, muito obrigado pelas informações. O AB1 está só começando, evidentemente, qualquer novidade, você pode chamar a gente, entrar ao vivo, que a gente vai trazer novas informações a respeito dessa agenda da governadora e essa questão fundamental, que são as obras voltadas para o abastecimento de água na região. Muito obrigado, Franklin. E vamos seguindo com o AB1, porque a Justiça condenou a quase 40 anos de prisão Eric Branco de Melo. Ele era acusado de matar o idoso Edson Teixeira da Silva, de 68 anos, a golpes de martelo. O julgamento foi iniciado na manhã de ontem no Fórum de Caruaru e terminou à noite. Eric Raoni foi condenado a pena de 38 anos de reclusão por homicídio triplamente qualificado e a 1 ano e 4 meses por invasão de domicílio. No dia 24 de junho de 2022, Eric invadiu a casa de Edson Teixeira da Silva na Avenida Roraima, no bairro Maurício de Nassau. O idoso ainda conseguiu avisar aos filhos que a casa estava sendo invadida. Quando um dos filhos chegou em casa, encontrou o idoso desacordado. De acordo com a polícia, Eric Raoni invadiu a casa de Edson e agrediu o idoso com golpes de martelo. Ele fugiu do local, mas foi flagrado por câmeras de segurança. O idoso foi socorrido e levado para o Hospital da Restauração no Recife, mas morreu no dia seguinte. Eric foi preso poucos dias após o crime. Ele vai cumprir pena na penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, onde já estava preso. E que fique para a família da vítima o sentimento de justiça, não é? Agora, 12:02, vamos aos destaques do G1 Caruaru e região. Everton Freitas está ao vivo na redação e vai trazer informações sobre a prisão de um suspeito de feminicídio. A gente falou sobre esse caso ontem aqui no AB1, não é isso, Everton? Boa tarde para você. Exatamente, Almi. Boa tarde para você e a todos que acompanham o nosso AB1. Nós falamos sobre esse caso ontem aqui no nosso telejornal. Essa mulher de 30 anos, ela foi vítima de feminicídio na noite da última segunda-feira na cidade de Palmeirina, aqui no agreste do estado. De acordo com a Polícia Civil, o ex-companheiro dela, que é o principal suspeito de ter praticado esse crime, ele foi preso ontem à tarde na zona rural da cidade de Palmeirina, cidade onde o crime foi registrado. A Polícia Civil disse ao G1 que esse homem tem 33 anos, ele foi preso na tarde de ontem, foi levado até a delegacia do município e deve passar ainda hoje por audiência de custódia, para posteriormente ser ou não encaminhado a uma unidade prisional do estado de Pernambuco. A vítima ela foi identificada por Rosilma Marques da Silva Nascimento, essa mulher que a gente acompanha nessa foto, nesse momento no AB1, ela foi assassinada na noite da última segunda-feira com golpes de faca na zona rural da cidade de Palmeirina, no agreste do estado. E ontem, a polícia então conseguiu localizar o suspeito de ter praticado esse crime, mais um registro de feminicídio aqui no interior do estado, Almir.
E a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos também, não é, Everton? Para que a justiça também seja feita em relação a esse caso. E estou vendo que no G1 também tem informações a respeito de um homem que foi preso por violência sexual contra uma criança, aqui em Caruaru, Everton. Exatamente, Almir. Essa prisão foi realizada ontem à tarde por equipes da Delegacia da Mulher aqui da cidade. De acordo com o Disque Denúncia Agreste, esse crime ele teria ocorrido no último sábado. E o Disque Denúncia recebeu uma denúncia anônima sobre essa situação, onde um padrasto teria abusado sexualmente da enteada, uma criança de apenas 7 anos de idade aqui no nosso município. O Disque Denúncia disse que na segunda-feira o órgão recebeu uma denúncia sobre uma criança que estava sendo abusada sexualmente pelo padrasto. A Polícia Civil, através da Delegacia da Mulher, iniciou as investigações e confirmou o crime. Durante a investigação, a polícia conseguiu fotos e vídeos do crime praticado pelo homem, que é motorista de uma van. Segundo a Delegacia da Mulher, o homem foi preso na tarde de ontem em uma casa aqui na cidade e ele será encaminhado para a audiência de custódia, que deve ocorrer no final da manhã de hoje para o início da tarde, daqui a pouco. Posteriormente, o Tribunal de Justiça de Pernambuco deve enviar uma nota ao G1 para falar então se ele será encaminhado para uma unidade prisional aqui do estado de Pernambuco. E a gente vai, claro, continuar também acompanhando essa situação, Almir. Isso, estamos juntos também acompanhando. Everton, muito obrigado pelas primeiras informações de hoje. Daqui a pouquinho você está voltando. Isso mesmo, até já. Até já. 12:06, pessoal. Agora vamos aos problemas da comunidade. A gente recebeu um chamado lá do bairro José Carlos de Oliveira pelo nosso WhatsApp, 99198-8212. Esse aí, mais um chamado pelo nosso WhatsApp. Então, Joel Almeida foi até lá para saber o que é que está acontecendo na rua Sanfoneiro Sebastião Leandro. Boa tarde para você, Joel. Oi, Almir, uma boa tarde para você, uma boa tarde para você que está com a gente aqui no AB1. A gente já estacionou nosso carro Link, nossa espécie de blitz jornalística mostrando os problemas reais das comunidades aqui da cidade. Olha só, essa é a rua Sanfoneiro Sebastião Leandro, José Carlos de Oliveira, e esse é o problema que os moradores vêm sofrendo por aqui. Esse esgoto, que tem aquela tampa ali, onde aquele moço está ali na moto, está escorrendo há pelo menos 3 anos. Só para também contextualizar você, telespectador que está nos assistindo, a rua fica bem pertinho da Igreja Católica do bairro. Ali atrás eu vou pedir para o Edivaldo mostrar para a gente nas imagens. É uma rua calçada, a avenida principal do bairro, mas chegando aqui é essa a situação. Vou conversar com os moradores aqui para saber o que é que eles vêm passando, maus bocados inclusive, né? Boa tarde, como é seu nome? José Alves. Seu José Alves. Essa situação já está há mais de 3 anos aqui, né? Ah, tá muito mais de 3 anos que vem nessa situação aqui. E eu já falei, mas ninguém tomou uma atitude ainda para ajeitar. Chego com o carro aí, do jeito que eu venho aqui com o pneu, entro, um mau cheiro tremendo. Para comer? Eu tenho que ir limpar, né? E até para comer é ruim demais, porque a caatinga, o fedor é tão triste que a gente fica sem noção. Tem que ser de porta fechada. Tem que ser de porta fechada, tem que estar com o basculhante fechado, porque a muriçoca, o inseto é demais. Tá uma tristeza. Inclusive, o senhor estava explicando para a gente ao vivo que tiveram que tirar do próprio bolso para fazer ali uma espécie de ponte por causa desse esgoto. Justamente, nós se reunimos aqui, os moradores aqui, vou dizer quanto foi a quantia, que eu gosto de falar a realidade da verdade, R$50 de cada um. Nós fomos, compramos as manilhas, botemos, paguemos a máquina e eles fizeram o trabalho aqui para a gente passar ali, porque nem moto, nem bicicleta passava ali, até de pé dava trabalho. Pessoas chegou a cair ali, quer dizer que isso é uma situação meio precária, né, que a gente vive. Certo. Inclusive aqui na rua tem uma mecânica ali mais na frente, que é aqui do amigo. Como é seu nome, amigo? Tiago. Tiago é mecânico, trabalha aqui. E essa situação vem atrapalhando seu negócio? Vem atrapalhando bastante. Eu tinha mais clientes do que eu tenho hoje, mas por conta que ali não passava carro, tinha uma pontinha, um esgoto. Eles faziam o serviço, quando passava lá quebravam os para-choques dos carros, deixaram de fazer serviço comigo. Minhas filhas não podem andar na rua de bicicleta, eu compro bicicleta, mas me pé todo dia não pode. Uma caiu no esgoto, pegou uma bactéria aqui no esgoto, teve que fazer um tratamento. E essa situação que a gente passa aqui, já faz uns 4 anos que eu estou aqui e nada muda. Pois é. O que é que vocês esperam então que seja feito? A gente espera um benefício aí, porque entra prefeito aqui e sai prefeito, ninguém nunca faz nada pra gente. Sempre é essa aqui, ó, que vocês estão vendo aí, ó, essa situação. Já caí de moto 2 vezes,
naquela passagem molhada que a gente mesmo que arrecadou o dinheiro com os pessoal, a maioria dos pessoal daqui, né, para ficar um benefício para a gente. Aí, infelizmente, tá assim. Você estava contando também que espera que a Compesa não só venha desentupir, mas também manda um especialista, não é isso? Especialista porque o defeito não é aquela tampa. Ele ia ficar ali embaixo. Porque tem que vir com a máquina para cavar, porque tá com tampão. Tirando o tampão e colocando outro cano, aí para com essa nojeira que tá aí, né? No céu aberto aí no meio da rua. Pois é, não tem outro sinônimo, até desculpa da palavra, mas realmente é uma nojeira. Ainda bem que televisão não tem cheiro, viu, Almir? Porque aqui a situação é difícil. Mas obrigado pela participação dos moradores. A gente conseguiu uma nota da Compesa que diz o seguinte: até amanhã, dia 27, a desobstrução dos esgotos da rua Sanfoneiro Sebastião Leandro será realizada. Tá certo? É isso que os moradores esperam, inclusive com uma equipe que tenha um especialista para resolver esse problema que está aqui. Tá certo, Almir? Eu volto contigo no estúdio. Ok, Joel, muito obrigado pelas informações. Mais uma visita do nosso Carro Link, esses chamados que chegam pelo nosso WhatsApp, e a gente vai até lá para ouvir a comunidade, mostrar os problemas, enfim. Tomara que a equipe da Compesa vá para resolver esse problema, mas resolver de forma definitiva, não é? Porque é tão ruim quando a equipe vai lá, os profissionais vão até lá, fazem o reparo, daqui a pouco, no outro dia, daqui a uma semana, está tudo assim de novo. É muito ruim, é uma sensação de frustração. Então, tomara que uma equipe técnica, não é, possa avaliar o que é que está acontecendo, porque esse problema, como a gente ouviu aí na fala dos moradores, já dura mais de 3 anos, pessoal. 3 anos. Então, que alguma coisa seja feita de forma definitiva por lá. A gente está torcendo por isso também aqui no AB1. E tem mais broncas da comunidade aqui na cidade. A gente vai para o Momento WhatsApp agora. Quem mandou um vídeo para a gente foi o Sérgio Henrique. Ele mora no São Francisco, a nossa querida Rua Preta. E tem problema de esgotamento sanitário por lá também. Então, vamos ver. Na rua José Júlio da Silva, aqui no São Francisco. Ó. O esgoto aqui com mais de 30 dias. Estourado aqui, ó. A gente liga pra Compesa, a Compesa diz que vem hoje, vem amanhã, não vem não, não vem nunca, certo? Aí a gente paga uma taxa de 60, 70 reais. Pra quê? Pra estar no imundice dessa no meio da rua. Aqui, ó, pega na rua José Júlio, desce, tudinho, e vai pra a Mauri de Medeiros. Aí, ó, como é que tá aí, ó. Olha isso, pessoal. Mas, Sérgio, que problema, hein? Começa numa rua, atinge outras vias, como a gente está vendo aí. A rua é pavimentada, tem calçamento, mas olha como o calçamento já está prejudicado nesse trecho aí do vazamento. Tá vendo? É isso que acontece. A água vai passando o tempo inteiro, as pedras, os paralelepípedos vão se soltando. E aí, ó, o esgoto vai descendo pela rua inteira, fazendo a curva lá na esquina. Que problemão. Aí a nossa produção entrou em contato com a Compesa e a companhia disse que até amanhã vai fazer os reparos para resolver esses problemas. Então, Sérgio, por favor, quando esse serviço acontecer, manda um vídeo para a gente mostrar o problema resolvido. A gente vai ficar feliz em ver o problema resolvido aí para você e para os moradores aí da rua. Não dá para continuar desse jeito, de jeito nenhum. Lembrando que o seu vídeo também pode aparecer aqui no AB1, manda para o nosso WhatsApp, é esse que está sempre aí na sua tela, sempre à sua disposição, 99198-8212. E vamos seguindo aqui então com o seu AB1, não é? Vamos conferindo então outras informações, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um problema sério que atinge aí alguns estudantes da Universidade Federal de Pernambuco. É um problema sério com relação ao transporte coletivo. Segundo eles, os atrasos são constantes e os problemas têm se acumulado. A gente vai ver agora na reportagem. Artemires é estudante de comunicação social e está há 2 anos na universidade. Ela mora no bairro Boa Vista e para chegar até aqui pega 2 ônibus todos os dias. É bem difícil assim, porque a gente acaba necessitando muito desse veículo, né, para chegar na faculdade. E acaba que a gente enfrenta muitos problemas, como existe uma precarização muito grande dentro do ônibus, muitas vezes quebrado, muitas vezes quebra na BR e tudo mais, e a gente tem que esperar outro chegar, então acaba que a gente chega ainda mais tarde na aula, entende? Tem um atraso também, que é um absurdo, daí acaba a gente passando horas, às vezes, no ponto de ônibus, porque não tem essa circulação com muita frequência e acaba sendo uma negligência, né, da empresa, enfim, com os alunos, e não somente com os alunos, mas também a galera do polo, enfim, que utiliza essa linha por aqui.
Raoni está cursando o 4º período de medicina. Natural de Brejo da Madre de Deus, ele depende muito do transporte público para poder vir à universidade. A gente tem que ter uma rotina de estudos, tanto na faculdade quanto fora. Então a gente necessita dessa previsibilidade para a gente conseguir nos organizarmos para sair de casa a tempo e chegar aqui a tempo de dar aula também, né? E com esses atrasos a gente acaba tendo que sair muito mais cedo porque a gente não consegue prever realmente quando o ônibus vai passar, está tendo essa dificuldade, entende? Então acontece relatos de a gente ter que esperar mais de 1 hora, 1h30, e esses atrasos são recorrentes da frota durante todo o dia, acaba prejudicando muito todos os alunos que dependem do transporte público para estar aqui. Gustavo também confessa que já não aguenta mais a situação dos ônibus que dão acesso à Universidade Federal de Pernambuco. Ele disse, inclusive, que várias reclamações anteriores já foram feitas. Quanto aos transportes, da capital do Agreste, que é a linha única, 130, então são diversas dificuldades, na verdade, que a gente tem em relação à linha. Não só da infraestrutura, que muitas vezes a própria porta do ônibus se abre sozinha durante o trajeto, que coloca em risco os estudantes. O atraso absurdo também que ocorre todos os dias, principalmente no período noturno. Então tem muitos estudantes aqui que não são de classes privilegiadas, então eles precisam trabalhar durante todo o dia para poder vir ao campus à noite. Quando chega o período da noite, o ônibus ele passa a cada 1 hora e muitas vezes o próprio ônibus também atrasa nessa 1 hora para conseguir trazer os estudantes para cá. A falta de acessibilidade dos estudantes que são portadores de deficiência, os estudantes PCD. Então são muitos ônibus que a própria plataforma não funciona. Então, além do atraso do ônibus, o próprio estudante que é portador de deficiência, na hora de entrar no ônibus que já está superlotado, não consegue porque a plataforma não funciona, tem que esperar outro ônibus. Uma série de problemas. Então, a gente entrou em contato com a empresa Capital do Agreste, que é responsável pela linha que faz o transporte desses estudantes da UFPE. A empresa disse que, sobre a situação do banco danificado, o veículo foi recolhido para manutenção e que realiza manutenções preventivas e corretivas de forma regular para garantir a segurança e o conforto dos passageiros. A empresa disse ainda que a operação dessa linha tem enfrentado desafios, resultando em uma maior concentração da demanda nos horários de pico. E sobre isso, a Capital do Agreste disse que está adotando medidas corretivas. Agora, 12h16. Em Garanhuns, as pessoas com deficiência precisam fazer uma atualização no cadastro para continuar com o passe livre no transporte coletivo. Então, quem está chegando ao vivo com essas informações é Leonardo Costa. Boa tarde para você, Leonardo. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Neste momento, o beneficiário deve ficar atento ao recadinho que aparece na hora que ele colocar o cartão, na hora de passar ali no transporte público na catraca, porque a atualização começou com os usuários que estão desde 2014 e precisam fazer essa atualização o quanto antes. Depois desse aviso, o pessoal tem 1 mês para poder fazer esse cadastro, senão o passe será bloqueado. Eu vou conversar agora com Rodolfo Melo, que é presidente da Autarquia Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança aqui da cidade. Vou chamá-lo aqui para a gente conversar. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao AB1. Chegue mais um pouquinho para cá. Isso, vamos falar um pouquinho sobre essa atualização. Por que ela é tão necessária neste momento? Boa tarde, Almir, boa tarde a todos que nos assistem agora. Essa atualização é um recadastramento de todas as pessoas que têm gratuidade no transporte coletivo. As pessoas que têm gratuidade PCD, pessoas com deficiência, sejam elas com deficiência física, mental, sensorial. E qual a importância disso, Almir? Que desde o ano que foi criado esta lei municipal da gratuidade para o PCD, que não houve atualização desde 2014, que não existe um recadastramento, assim como é feito, por exemplo, a prova de vida nos bancos, o recadastramento nos bancos também dos funcionários públicos. Então, se faz necessário que haja esse recadastramento para que haja essa atualização e dê direito a, de fato, quem tem direito a essa gratuidade. Começou pelo ano de 2014, como é que vai funcionar? A lei ela entrou em vigor em 2014 e o recadastramento vai começar justamente pelas gratuidades que foram concedidas no ano de 2014. Iniciou-se o recadastramento segunda-feira agora, no dia 24. Como bem dito aqui, as pessoas terão 30 dias a partir do recebimento do aviso no validador nas catracas dos ônibus. Vai aparecer um aviso lá dizendo que precisa fazer esse recadastramento. Após os 30 dias, caso não faça, como você disse, será bloqueado o cartão, mas não significa que a pessoa vai perder o direito. Procura lá o centro de atendimento da empresa e faz o cadastramento.
Muito obrigado pelas informações. Vou só reforçar, esse posto de atendimento que o presidente falou agora fica no centro da cidade, é o posto de atendimento justamente da empresa que presta o serviço aqui na cidade. Então é necessário ficar atento na hora de colocar o bilhete no ônibus para poder não perder esse prazo. Almir. Muito bem, Leonardo, muito bem, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no AB1. A gente vai para o intervalo agora. Já já tem o AB Emprego com as vagas oferecidas nas agências do trabalho e no AB Esporte nós vamos falar um pouco mais sobre a queda do Central para a segunda divisão do Pernambucano. A gente ouviu alguns torcedores e daqui a pouquinho a gente confere tudo no seu AB1 que volta já. 12h, 19 minutos agora. E o seu AB1 voltou, 12h, 23 minutos, e a gente vai ver um pouquinho mais do movimento do trânsito aqui na capital do Agreste. Olha aí aquele cruzamento que a gente tem da Rua Vigário Freire, né? Aqueles veículos que fazem a conversão ali à direita, estão no sentido Rua Duque de Caxias, Avenida Rio Branco, e a gente vê uma movimentação intensa nesse instante, não é? 12h, 23 minutos. E vamos seguindo com o seu AB1. Então, bora de AB Emprego agora. Chegou a hora de conferir as oportunidades dessa quarta-feira no mercado de trabalho. Gessé Acioli está ao vivo com a gente. Seja bem-vindo, Gessé. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Almir. Boa tarde para quem nos assiste. Estamos chegando com as oportunidades para essa quarta-feira, meio de semana, com muitas vagas aí disponíveis no mercado de trabalho. E a gente vai saber agora onde tem vaga aqui em Caruaru e também em Santa Cruz do Capibaribe. Em Caruaru tem 2 vagas para acabador de mármore e granito, 7 para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 3 para auxiliar técnico de refrigeração, 3 também para costureira, outras 3 para eletricista, 2 para montador de mármore, 1 para motorista de caminhão, 2 para motorista entregador, 4 para pedreiro, 1 para pintor de veículos, outra para pintor, 2 para promotor de vendas especializado, 3 para servente de obras, 1 para técnico de edificações, outra para técnico de suporte de TI e 2 para vendedor pracista. Em Santa Cruz do Capibaribe tem 1 vaga para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 4 para atendente balconista, 2 para auxiliar de costura, outra para auxiliar de estoque, 1 para cortador de roupas, 2 vagas para costureiro, 1 para diretor-geral de empresas e organizações, 1 também para empregado doméstico diarista, 2 para fiel de depósito, 1 vaga para garçom, 1 para montador de móveis de madeira, 2 para motorista entregador, 4 para oficial de serviços gerais, 3 para operador de caixa, 9 para personal trainer, 2 para profissional de educação física na saúde, 15 para trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, 11 vagas para vendedor interno e 1 vaga para vendedor pracista. Pois é, essas são as vagas disponíveis para essa quarta-feira aqui em Caruaru, também em Santa Cruz do Capibaribe. E a gente lembra que você que está buscando essas vagas, é só vir aqui na Casa do Trabalhador, que fica na Rua Floriano Peixoto, 147, aqui no bairro Nossa Senhora das Dores, na área central de Caruaru. Lembrando também que você pode acessar o site cdep.pe.gov.br e a gente lembra que a Casa do Trabalhador só vai funcionar até a sexta-feira e volta na outra semana após o Carnaval, porque nessa semana que vem, a gente sabe que tem o Carnaval acontecendo aí nos primeiros dias da semana, depois emenda com o feriado da data magna, então o funcionamento da Casa do Trabalhador, que acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, durante essa semana, tranquilo, para você buscar essas vagas que a gente trouxe aqui. E para a próxima semana estará fechada, só retornando pós-Carnaval. Almir? Ok, Gessé. Além dessas vagas que a gente viu agora, você também vai falar sobre capacitação, porque tem oportunidade de curso gratuito. Então, conte pra gente. Pois é, além das vagas de trabalho, tem aquelas vagas para se profissionalizar, né? As vagas de cursos gratuitas no Senac. A gente vai conversar agora com Micheline Almeida, que é gerente de unidade aqui em Caruaru. Micheline, uma boa tarde. Conte pra gente essa novidade boa nessa prévia carnavalesca. Boa tarde. Boa tarde, Almir, e a todos que estão nos vendo agora. Nós temos essa oportunidade, né?
cursos de habilidade técnica e cursos livres, EAD. Então, é uma excelente oportunidade, proporcionando você que não tem uma vida, que tem a vida corrida, né, uma jornada de trabalho, e aí proporciona que você possa fazer, se qualificar através da rede EAD pelo SENAC. São cursos técnicos, nós temos 6 cursos técnicos e também temos cursos livres. E aí são mais de 200 vagas. Sim, para todo o estado de Pernambuco, nós estamos com essas vagas, né, proporcionando da capital ao agreste, ao sertão, que você possa fazer esses cursos, né? Apenas dá uma olhadinha lá no site, verifica qual é o curso que você se identifica, qual é o curso que você realmente quer desenvolver as competências e faz sua inscrição. Não perca essa oportunidade. Como é que eu faço para me inscrever nesses cursos? Você acessa o site, né, do site EAD SENAC, e ali você vai ter as opções dos cursos técnicos, né, que nós temos 6 cursos que eu vou dizer agora para vocês. É o guia de turismo, temos o técnico em logística, técnico em óptica, técnico em administração, técnico em recursos humanos e técnico em meio ambiente. Então, são essas opções de cursos técnicos, e também temos os cursos livres, que são cursos que nós temos com uma carga horária menor. Né? O que eu falo de menor são cursos aí que tem uma carga horária entre 60 a 20 horas. Aí temos agente de viagens, organizador de eventos, excelente, até porque aqui na nossa região nós temos bastante eventos. Então, quem já trabalha e quem tem aptidão para essa área, é uma excelente oportunidade. E temos também o vendedor de produtos de serviços ópticos. Então, assim, as vagas são limitadas. Então, não perca essa oportunidade. Nós estamos com as inscrições abertas até o dia 14 de março, até às 17 horas. Pois bem, a gente agradece a Micheline Almeida, que é gerente de unidade do SENAC aqui em Caruaru. Essas oportunidades, Almi, além das vagas de trabalho, oportunidades para profissionalização. Exatamente, Gessé, exatamente. Muito obrigado por essas informações por agora, porque daqui a pouquinho você está voltando com outros assuntos. Vamos para o AB Esporte? Mavian Barbosa está chegando, hein? E para começar, a gente vai falar sobre como foi que o torcedor do Central acompanhou essa queda do Alvinegro após uma campanha muito abaixo do esperado, né, Mavian? Uma boa tarde para você. Oi, Almi, boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no AB1. Pois é, Almi, a gente não pode deixar esse rebaixamento do Central de lado, né? Primeiro porque a Patativa joga a Série D esse ano ainda, daqui a pouco, e também porque a gente se preocupa com o futuro do clube e da instituição Central. Então a gente foi tentar entender como é que está, ou como é que a gente pode pensar no futuro do Central, ainda curando as feridas do rebaixamento do último sábado. O Central começou a temporada prometendo muito e até agora entregou muito pouco. Aponta o centro de campo, fim de jogo no Lacerdão. Vitória do Central, 3-1 contra o Retrô. Mais uma vitória que não foi suficiente para livrar o Central do rebaixamento. E a Patativa só volta à Série A1, quem sabe, em 2027. Que foram dias sem dormir, trabalhando e acreditando. E, felizmente, não foi suficiente. Qual o futuro dessa torcida? É um sentimento de tristeza, de luto, de angústia. Então, assim, essa é a sensação que deixou. Eu nunca imaginei que a gente fosse passar por isso de novo, infelizmente. A realidade do Central traz muitas preocupações e poucas respostas. No último sábado, a Patativa chegou ao segundo rebaixamento em apenas 4 anos. Uma campanha longe do que se esperava. Apenas 2 vitórias em 9 jogos. 2 técnicos foram contratados. Rafael Jacques, em apenas 2 partidas, e Celso Teixeira, que ficou no banco em apenas 4 jogos. Mas, justamente, as 2 vitórias foram conquistadas quando esses técnicos foram demitidos e Catende assumiu a equipe. Eu acho que já chegou ao limite total. Mas o problema está na maneira como é conduzido o Central, de maneira amadora. Não estou criticando aqueles que são apaixonados e que continuam lutando pelo bem do clube, sendo questionados ou não. Não é esse o ponto. Para mim, o ponto é a maneira como a instituição Central tem que ser
conduzida. Chega de ser conduzido como um time. Um time nós temos muitos na cidade. É só olhar o campeonato amador da cidade. Tem times muito bem organizados. O Central é uma instituição, está numa região muito forte economicamente, num povo culturalmente voltado para consumir futebol, consumir esportes, e o Central não está sabendo aproveitar isso. O torcedor começou o ano empolgado. A promessa era de um time forte, com um investimento maior para disputar estadual e Série D. As falhas de planejamento, falha de transparência, teve tempo e recursos para se montar um bom elenco, para se montar uma equipe forte. Assim foi prometido, o discurso foi muito bonito, mas é um discurso fraco e que não rendeu resultado nenhum, né? Então, assim, um planejamento e montagem do elenco foi feito por quem nitidamente não entende nada de futebol. Tem muita coisa aí errada. Vamos começar pela montagem do elenco, que fizeram um planejamento com o treinador, com a equipe, e na segunda rodada já tiraram o treinador, mudaram totalmente o planejamento da água para o vinho, que no caso não teve nada de vinho, né? Na emoção trouxeram o Celso, o Catende até mostrou um bom trabalho, mas cara, tem muita coisa errada aí. O Central hoje, eu considero o Central um clube amador com um patamar de profissional, porque é uma bagunça total em todos os setores, não tem planejamento, não tem perspectiva de futuro. O Central ainda não deixou claro como vai agir depois da queda. O único posicionamento veio por meio de nota nas redes sociais, um pedido de desculpa. O Central também disse que vai anunciar um novo diretor de futebol dentro do planejamento da Série D. Até lá, o torcedor vai conviver com mais frustrações e menos respostas. E olha, Mavian, é muito importante quando a gente ouve esse sentimento aí, esse depoimento do torcedor. É ele que acompanha o time no jogo, pelo rádio, os bastidores, enfim. Ele vive o time, vive o clube. Muito bom também ouvir a opinião do Eri Santos a respeito dessa questão da preocupação que deve estar voltada para a instituição central. Ou seja, um time se monta para um campeonato, mas uma instituição é para a vida inteira. E é sempre importante lembrar que as diretorias devem contribuir, evidentemente, para o desenvolvimento desse planejamento e da instituição, mas essas mesmas diretorias passam. O clube é que fica e o torcedor também, Mavi. Pois é, Almir, a gente precisa entender também, não só o Central, tá, mas os clubes que caíram também, o Afogados para a cidade de Afogados da Engazeira, ou a parte boa, né, o Maguari para Bonito, o Decisão para a Sertânia. O futebol não é só entretenimento, tá? Que acontece ali dentro do estádio. O futebol, ele envolve a economia da cidade, tá? É o time de fora que vem e fica no hotel da cidade, são as torcidas que compram nos restaurantes do lado, o pessoal que vende ali o churrasquinho na porta do estádio que depende dos jogos, os funcionários do clube que precisam receber durante as partidas, as competições. Então o futebol não é só para a galera que está dentro do estádio não, é para fora também. Então a gente precisa abrir esse debate da situação do Central, numa cidade tão grande como Caruaru, para mais pessoas, né? O futebol do Central impacta na vida de muita gente. E se a gente for diminuindo esse debate para jogar o Central, e resumir esse debate, Almir, que eu escuto desde quando era criança. O Central é um time que só perde, que não dá alegria, que só dá prejuízo. A gente vai encarando isso para o resto da vida. E a gente vai prejudicando a vida de muitas pessoas. E não é assim, tá? Não é assim, porque a gente já viu esse estádio com muita gente recentemente, inclusive nesse campeonato pernambucano. Então, a gente precisa aumentar esse debate e cobrar do Central até posicionamento. E não um clube que está fechado sem dar resposta nenhuma até hoje, tá? Até hoje. O Central joga uma Série D pela frente também, mas não é só isso que está em jogo. É o futuro do clube, tá? E a gente abre esse debate também para os clubes que caíram, como Afogados, por exemplo. Tá? Como é o futuro dessas equipes, né? O quanto que a cidade está envolvida com o clube. E é por isso que a gente vai seguir aqui acompanhando, cobrando e, claro, torcendo, né? Essa é a nossa função também, torcendo e dando voz aos torcedores aqui da nossa região, Almir. Exatamente, Mavian Barbosa. Agora a gente vai mudar de assunto para a gente falar sobre coisa boa também, porque você tem essa novidade importante aí ao seu lado. Por favor, Mavi. Essa danada tá de volta, Almir, após 8 anos, a Copa TV Asa Branca de Futsal, que eu ia assistir, Almir, quando era pequeno. Lembro de assistir na quadra do Sesc, por exemplo, lotada. Você também já cobriu várias vezes, então a Copa TV Asa Branca volta em 2025 pra gente matar a saudade e o gostinho. Confere aí.
Ó, 2025, Copa TV Asa Branca de Futsal. Em breve vamos divulgar aqui no AB1 e também no GE o link da inscrição para as equipes, tá? Depois do Carnaval, já se organiza porque já teremos rodada da Copa TV Asa Branca de Futsal, tá? No GE nós vamos divulgar em breve link de inscrição e regulamento, tá bom? Nós teremos aí quase 60 dias de disputas com equipes de Caruaru e também de toda a região, tá? A Copa TV Asa Branca é muito importante para o esporte aqui da região. Muitos talentos foram revelados ao longo de todos esses anos. A última edição foi em 2017, então está voltando muito forte a Copa desse ano. A gente já vem se reunindo, Almir, há muitas semanas, pensando, planejando, para que a gente possa ter uma edição muito legal. Então, se você tem seu time, já vai se organizando, as cidades também já podem se organizar, porque em breve a gente divulga a inscrição, abre inscrição para a Copa TV Asa Branca de Futsal. E é como eu estava dizendo, Almir, eu tenho lembranças ainda de infância de assistir a Copa com quadra lotada. Tomara que a gente possa repetir essa cena em 2025, tá bom? Isso mesmo, se Deus quiser. Então, valeu, Mavi. Muito obrigado pelo AB Esporte de hoje. É isso, cobertura completa do nosso futebol e também da Copa TV Asa Branca de Futsal, todo mundo já sabe, no GE Caruaru e região. E só lembrando, Almir, no final de semana teremos Campeonato Pernambucano mesmo com o Carnaval. A gente fala sobre isso aqui amanhã e também na próxima sexta-feira. Fechou? Até já. É isso aí, a nossa folia é na redação. E amanhã, pessoal, tem mais uma reportagem especial sobre maternidade, hein? A Yali Guimarães vai falar sobre o puerpério. Veja. No quadro Maternidade dessa semana, nós vamos falar sobre o puerpério, um período difícil em que a mulher que agora é mãe passa por mudanças físicas e mentais. É nesse tempo que muitas delas vivenciam o baby blues e até mesmo a depressão pós-parto. Nós vamos mostrar histórias de mães que passaram por essas experiências e também o que dizem os especialistas sobre esse assunto. É amanhã no seu AB1. Muito bem, e daqui a pouquinho você vai ver que a mistura de festa e calor pede muita água. Então a gente vai trazer dicas de garrafas e copos térmicos para não deixar a bebida esquentar. É isso, a gente volta em instantes com outras informações aqui no seu AB1. Até já! Estamos de volta para você, meio-dia, 43 minutos. Vamos dar mais um giro no movimento do trânsito aqui em Caruaru. Olha aí, a rua Visconde de Inhaúma. Essa rua que tem esses veículos subindo aí, não é? No lado mais à direita do seu vídeo. A gente está vendo a movimentação nesse instante, aí uma movimentação bem tranquila. Agora meio-dia, 44 minutos. E vamos voltar ao vivo até a redação. Everton Freitas está chegando com outros destaques do G1. Aí tem um assunto que interessa muito ao trabalhador, porque tem mudança nas regras do saque aniversário do FGTS, Everton. Exatamente, Almir. Uma informação muito importante. O presidente Lula vai assinar nesta sexta-feira, dia 28, uma medida provisória que vai garantir que os trabalhadores que tenham optado pelo saque aniversário possam voltar a retirar valores do FGTS. Na regra atual, o trabalhador que opta pela modalidade do saque aniversário só recebe multa rescisória se for demitido sem justa causa e não pode acessar o valor total disponível do FGTS. Como um impulso à economia, o governo decidiu liberar o saldo para os trabalhadores demitidos de janeiro de 2020 até a presente data. Agora, os valores serão creditados automaticamente na conta cadastrada no FGTS em 2 etapas. No primeiro momento, o saldo será liberado até o limite de R$ 3.000. Se o saldo for superior, o restante será liberado após 110 dias da publicação da medida provisória, que deve ser assinada na próxima sexta-feira. Ainda de acordo com o governo federal, a medida vai beneficiar mais de 12 milhões de pessoas que devem receber aproximadamente 12 bilhões de reais. Lá no G1 tem outros detalhes desta mudança que foi anunciada pelo governo federal e que deve entrar em vigor nesta sexta-feira, dia 28. Uma boa notícia, então, para todos os trabalhadores. Almir. A gente vendo essas imagens aí da Caixa Econômica Federal, a gente viu as imagens de um dinheirinho aí sendo contado também. Por falar em dinheirinho,
Teve gente que se deu bem, mais um sorteio da Mega Sena, hein, Everton? Exatamente, um total de 28 apostas que foram realizadas em cidades aqui do interior do estado acabaram se dando bem no sorteio de ontem à noite e levaram valores diferentes ao prêmio da quadra. Acertaram 4 números e levaram valores de aproximadamente R$1.000. Em todo o país, aproximadamente 200 pessoas também acertaram a quina e cada um desses apostadores vai levar um valor de aproximadamente R$35.000. O sorteio de ontem, ele previa um valor total de aproximadamente 130 milhões de reais. E um único apostador lá do Rio de Janeiro acertou essas 6 dezenas, esse sortudo, e levou o prêmio total de mais de 131 milhões de reais. O próximo sorteio deve ser realizado amanhã, às 8 horas da noite. Para apostar é preciso pagar a aposta mínima, que custa R$5, e escolher então as 6 dezenas. Ontem, Almir, inclusive, eu fui fazer a minha aposta e a moça lá da Casa Lotérica, ela perguntou se eu estaria hoje aqui no AB1 caso eu tivesse ganhado os 131 milhões de reais. Eu estou aqui hoje, então é porque eu não ganhei, já disse, a aposta foi no Rio de Janeiro. Vamos tentar de novo na próxima. Quem sabe, uma hora a gente chega e tem um milionário aqui no Agreste Pernambucano. É isso, esperança sempre. Se acontecer com o Everton, a gente vai ver outra pessoa nesse quadradinho, porque o Everton estará em outros locais, né? Muito obrigado, viu, Everton? Bom trabalho para você e até amanhã. Até amanhã, Almir. Valeu. A gente vai seguindo então com o seu AB1, tem outros assuntos para a gente tratar agora. Bora com mais AB Emprego, hein? Vamos até Garanhuns. Leonardo Costa está voltando, ele vai trazer outras oportunidades das agências do trabalho aqui do interior. Leonardo? Oi, Almir, muitas oportunidades para diversas áreas do conhecimento. São 4 cidades, em Garanhuns 5 oportunidades, Bezerros mais de 50. Ou seja, tem que anotar tudo porque dá para conseguir uma oportunidade, a tão sonhada oportunidade de emprego antes do Carnaval. Vamos acompanhar essa lista completa. Em Belo Jardim tem uma vaga para auxiliar administrativo, outra para instalador, reparador de linhas de comunicação de dados, 2 para recepcionista, uma para vendedor de comércio varejista e outro para vendedor de serviços. Em Bezerros tem uma vaga para ajudante de carga e descarga de mercadoria. Também tem vagas para ajudante de churrasqueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza e camareira de hotel. 2 vagas para capinador na cultura, 2 também para cozinheiro. Também tem vagas para desenhista industrial gráfico, estoquista, ferreiro armador na construção civil, fiscal urbano, garçom, gerente de produção e motorista de caminhão. 8 vagas para operador de máquina de soldar, 20 para operador de telemarketing. Ainda há vagas para padeiro, promotor de vendas, supervisor do setor de embalagem e sushi man. Também tem 7 vagas para trabalhador da avicultura de postura, uma para vendedor interno e outra para vendedor pracista. Em Garanhuns, uma vaga para ajudante de serralheiro, 2 para auxiliar de limpeza, uma para balconista de açougue e outra para operador de forno na fabricação de pães, biscoitos e similares. E em Serra Talhada tem 3 vagas para auxiliar de linha de produção. Olha, Almir, hoje a agência do trabalho de Garanhuns está fechada, excepcionalmente, para manutenção, mas amanhã volta a funcionar, ou seja, quinta e sexta funciona, semana que vem não tem funcionamento, dá tempo para as pessoas virem aqui buscarem essa oportunidade. A agência do trabalho de Garanhuns fica na rua Amauri de Medeiros, no bairro Heliópolis, funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã à 1 da tarde. Lembrando que hoje não teve funcionamento, mas amanhã abre sim. Almir. Ok, Leonardo. Falando ainda sobre o mercado de trabalho em Garanhuns, você tem informações sobre os novos negócios que estão sendo abertos por aí? Tem o Cielmi. A Receita Federal informou que quase 2.000 empresas foram abertas no ano de 2024, mas tem uma outra preocupação, porque o número é alto, mas tem muitas empresas que terminam se tornando inaptas. A gente vai entender tudo isso na reportagem. Ser empresário significa assumir a responsabilidade de criar, gerenciar e expandir um negócio. Em Garanhuns, essa decisão tem atraído cada vez mais pessoas. O dinamismo da economia local
ela tem levado as pessoas a empreenderem, a acreditarem no potencial econômico da cidade e tem dado certo, né? Tanto é que Garanhuns tem se destacado aí na geração de emprego no estado de Pernambuco, ficando sempre entre as 3, 4 primeiras. E na maior parte do tempo, desde a pandemia, que Garanhuns tem sido o primeiro lugar, só perdendo no interior, só perdendo para o Recife. Segundo a Receita Federal, 1.939 empresas foram abertas em Garanhuns em 2024. Dessas, 1.836 são microempresas, com destaque para o setor de varejo. Na nossa região, a gente conta com cerca de 36 mil empresas, um pouco mais. E aí, desses 36 mil, cerca de 45% estão no porte de MEI, que é esse porte mais básico, onde é muito mais fácil, né, se formalizar e tem algumas atividades que são permitidas. E aí, esse, muitas vezes, é o chamariz, aquele empreendedorismo por necessidade, né, também por oportunidade, viu que ali cabia um negócio e aí o empresário buscou se formalizar. Mas diante do total de 36.777 negócios ativos, o aumento no número de empresas inaptas preocupa os órgãos responsáveis. Isso, esse é um dado bastante preocupante, os dados das empresas inaptas. A gente tem cerca de 30% desse total de 36 mil com situação inapta, que é alguma irregularidade nesse CNPJ, ou seja, declaração, pagamento de impostos, né, se for o MEI, falta de pagamento do DAS. Então, o CNPJ que está nessa situação precisa buscar informação do porquê que esse CNPJ está inapto para que seja regularizado, uma vez que quando você abre empresa, abre também assim as janelas das obrigações que o empresário tem que fazer em relação àquele CNPJ. Para reduzir o número de empresas inaptas e orientar novos empreendedores, o Sebrae tem promovido palestras sobre formalização. Seu Carlos, dono de um restaurante, participou de uma dessas turmas e busca mais oportunidades. O importante é o conhecimento, né, que eles passam para a gente e ter mais credibilidade na praça, ter mais conhecimento para a gente ter seus financiamentos, né, para melhorar o negócio da gente. Isso, agora a gente vai falar sobre um tema que tem se tornado frequente no mercado de trabalho, a chamada pejotização. É o seguinte, muita gente tem optado pelo contrato de pessoa jurídica, ou seja, PJ, para trabalhar de forma autônoma. Mas é importante saber o que pode e o que não pode nessa modalidade para evitar problemas. Por isso, vamos voltar ao vivo com Gessé Acioli. Por exemplo, Gessé, como é que fica a questão dos benefícios nesse tipo de contratação, hein? Pois é, Almir, a gente volta para falar sobre esse termo, né, que está se tornando comum, como você bem disse, pejotização, que é quando o trabalhador passa, né, da categoria CLT para a pessoa jurídica. E a gente vai conversar agora, vai contar com a ajuda do Matheus Lima, que é advogado trabalhista. Matheus, boa tarde. Explique para a gente do que se trata a pejotização e quais os direitos e benefícios nesse sentido, já que há uma migração do CLT para a pessoa jurídica. Boa tarde, Gessé. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiramente, a gente precisa esclarecer que esse termo pejotização, que está muito em alta agora, né, ele é um termo derivado do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é quando aquela pessoa física ela abre uma empresa, pode ser um MEI, pode ser outro tipo de empresa, e a empresa contratante opta por utilizar esse tipo de função. No caso, ele vai contratar ali uma empresa no lugar de um trabalhador formalizado, né, na categoria de CLT, mas nesse caso a empresa tem que estar atenta para que não acabe configurando o vínculo empregatício. Esse vínculo, para a gente diferenciar quem é CLT e quem é pessoa jurídica, são alguns requisitos que precisam estar preenchidos. Dentre eles a gente pode falar na subordinação. Aquele funcionário ele tem que cumprir ordens de um superior, no caso do empregador ou de um patrão. A gente tem a exclusividade e a habitualidade. Esse funcionário, pessoa jurídica, ele não pode ter caracterizado esses dois requisitos. Por exemplo, a pessoalidade. Quando ele é pessoa jurídica, ele pode muito bem mandar outro funcionário fazer aquela atividade. Já no caso do empregado, não. O empregado ele tem que estar ali pessoalmente cumprindo esses requisitos. Um dos requisitos também é a onerosidade, né? Ele tem que ser pago por aquela contraprestação, aquele serviço. Muitas empresas optam por contratar uma pessoa jurídica no intuito de reduzir encargos, porém, tem que se atentar a esses requisitos para não acabar
caracterizando uma pejotização ilícita, né? Ela é legal, ela pode ser feita, porém, caso o profissional que esteja ali atuando cumpra esses requisitos do vínculo empregatício, acaba configurando uma contratação ilícita. Agora, falando sobre como é que funciona essa logística burocrática, né? Porque, por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa e, de repente, vou passar para esse regime de pejotização. E aí, como é que funciona essa migração? Teria que ser demitido? Como é que funciona? Exatamente. Teria que ser dado baixa na carteira de trabalho e no vínculo empregatício daquele trabalhador. Porém, quando ele for contratado como pessoa jurídica, caso ele cumpra esses requisitos, vai se configurar uma mudança aí ilícita, né? E nesse caso, o trabalhador procurando os seus direitos na Justiça do Trabalho, ele vai conseguir caracterizar esse vínculo e acabar recebendo todos os seus direitos trabalhistas. Como eu falei anteriormente, né, as empresas optam por a contratação de um profissional, pessoa jurídica, no intuito de reduzir encargos. Nesse caso, ele não vai precisar pagar férias, 13º, recolher FGTS, recolher INSS, mas tem que tomar muito cuidado de não configurar todos esses requisitos e se tratar de uma ilegalidade, né? Uma fraude à lei trabalhista no caso. Matheus, muito obrigado pelas informações. Matheus Lima é advogado trabalhista, trouxe para a gente as explicações sobre esse termo pejotização, que é quando o trabalhador CLT passa a ser pessoa jurídica. É isso, Almir, eu volto contigo. Valeu, viu, Magno? Valeu, viu, Gessé? Muito obrigado. Estava falando agora aqui no companheiro Magno Endel. Gessé, muito obrigado pelas informações no AB Emprego de hoje. Bom trabalho para você. E o carnaval está batendo a porta e, pelo visto, vai ser bem quente. As temperaturas aqui na região estão elevadas, por isso a gente tem que se hidratar, pessoal. E muitas vezes o calor é tão grande que a bebida gelada esquenta. E aí, o que fazer, hein? A gente preparou uma reportagem sobre esse assunto. Nesse calorão que tá fazendo, que não combina mesmo com o carnaval é bebida quente. E isso vale para água, para refrigerante, para sucos, cerveja. Os copos térmicos são os queridinhos para manter a cerveja gelada. Comprar um bom copo ou uma garrafa térmica ajuda a manter a temperatura das bebidas. O comércio tem um bocado de garrafas e de copos térmicos para vender. Mas também tem muitos outros itens dessa parte de conservação de bebidas e de comidas. Tem cooler de vários tamanhos. Ele pode ser levado para o camarote. E as bolsas térmicas também são uma mão na roda durante o carnaval de rua. Nesta loja, a variedade de opções é grande. Nós temos tanto os botijões quanto essas garrafas térmicas que são maiores, que são utilizadas para quem vai também nesse carnaval, não vai só para as festas, né? Tem pessoas que vão também para retiros, para viagens que são um pouco mais longas, e aí a gente utiliza desses meios para poder fazer o isolamento térmico da sua bebida ou até de alimentos também que possam ser conservados dentro dos coolers ou das bolsas térmicas. Será que tudo isso funciona mesmo? Na dúvida, leia as informações do fabricante antes de comprar. Cada fornecedor, cada fabricante, ele trabalha com um tipo de isolamento térmico diferente. E isso é o que interfere na utilidade do produto durante o período de tempo. Então, por exemplo, tem produtos que têm uma durabilidade de conservação de 12 horas, tem outros que já caem para 8 horas, outros que são 6 horas. Então, depende muito do período que o cliente ele vai utilizar aquele produto na conservação. Agora, se você é daqueles que também gosta de uma boa dica, preste atenção ao professor de Química Gilton Lira. Ele ensina como gelar latinhas mais rápido e deixá-las geladas por mais tempo. Você só vai precisar de gelo, sal de cozinha e álcool. O professor garante que dá super certo. Super simples. Gela mais do que uma geladeira? Gela mais do que o freezer. Mais do que o freezer? Sim. Quero ver, professor. Olha lá, gelo. Super simples. E aí a gente bota normal uma camada de gelo. Camada de gelo com sal. Lembrando que isso é um efeito que depende da quantidade de partículas. Então, assim, quanto mais sal, melhor. O único problema é depois lembrar de lavar a latinha antes de beber para não ficar com aquele gosto salgado na boca, tá, gente? Então, ó, sal, vamos lá. E esse sal aqui é o refinado, Esse mas é só sal... tiver sal grosso, por exemplo, do churrasco. Então, ótima pergunta. Na verdade, o sal refinado é melhor porque ele tem uma melhor superfície de contato. Ele vai tirar mais energia do gelo e ele vai dissolver mais fácil também. É melhor o refinado do que o sal grosso, tá, gente? Então já tá aqui.
Sal no gelo já deu. O que é que vai acontecer ali? Aqui já gelava, tranquilo. Já vai gelar tranquilamente. O que é que vai acontecer ali? O sal vai puxar a energia do gelo para separar as partículas dele. E quando ele puxa a energia do gelo, o gelo fica mais gelado. Aquele gelo vai estar mais gelado do que o que ele estava antes. Então, o que é que vai acontecer? Bebida, latinha rapidamente gelada e, além de rapidamente gelada, mais gelada do que estaria em contato só com o gelo. Uma dica boa, tá, Gil? Eu falei até aqui latinha. Lata é melhor do que vidro. Lembra que o metal conduz melhor o calor, então ele vai trocar melhor o calor. As garrafinhas de vidro demorariam mais para ficarem geladas do que a lata, tá bom? Na folia, o bom mesmo é uma bebida geladinha. Porque carnaval é um período, tá muito calor, então a bebida gelada hidrata mais. E quente só o coração do folião mesmo. Agora 1h01. Não esquece, nessa quinta-feira tem a B Saúde e nós vamos falar sobre o alcoolismo. Olha só. O abuso do álcool contribui para mais de 3 milhões de mortes por ano no mundo. A Organização Mundial de Saúde considera como consumo regular a ingestão de álcool em 3 ou mais dias da semana. E há diversas pesquisas e dados que mostram os prejuízos que afetam pessoas de diversas faixas etárias. Não perca este tema. É no AB Saúde, no AB1, amanhã. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar sobre o mercado imobiliário e os condomínios aqui na região. Por isso, vamos conversar com o corretor de imóveis Marcones Viana. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E o AB1 dessa quarta-feira termina agora. Agradecendo a sua companhia aí do outro lado, desejando uma boa tarde e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal, e até lá.